Oi, pessoal do Papman! É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Luciano Monteiro de Castro e nós vamos continuar falando sobre problemas olímpicos de matemática em sala de aula. Então, eu refiro vocês às aulas anteriores, dos Papmans anteriores, nas quais nós discutimos algumas questões importantes sobre problemas de Olimpíada em sala de aula em geral, e a gente falou também de métodos para engajar os alunos na resolução de problemas, e a partir da aula passada, do Papman passado, nós começamos a fazer umas aulas mais temáticas. E hoje eu queria focar num tema que normalmente é conhecido por ser de combinatória, mas na verdade é uma ideia de solução de problemas muito poderosa que você pode usar em outras áreas também. Eu trouxe aqui mais exemplos tradicionalmente da área de combinatória, mas a ideia você pode usar em outras áreas também, e que é o mais importante no fundo, O que encanta, o que nos encanta na matemática, e esse é um dos nossos papéis principais como professores. E você tem que saber qual é o seu público, você tem que entender o nível da sua turma para entender que problemas você pode levar até eles, Já falamos sobre isso em outras ocasiões, mas o nosso papel principal é transmitir para os nossos alunos o nosso sentimento, o que a gente sabe, que é que a matemática é encantadora, é fascinante. E esses problemas trazem isso, porque são problemas que para a maioria dos alunos, um primeiro contato com o problema, a gente não sabe o que fazer. E aí o fascínio, o encantamento vem das descobertas ao longo do processo de tentar resolver cada um desses problemas. Então vamos começar com um exemplo bem simples, Essa é a minha sugestão usual, Em vez de falar qual é o tema, de falar qual é a ideia, vamos começar com problemas e depois a gente vai consolidando quais são os métodos e ideias envolvidas nas soluções, tá bom? Então, problema 1 é o seguinte. Em uma festa, cada rapaz dançou com 4 moças e cada moça dançou com 3 rapazes. Havia 9 rapazes na festa. Quantas moças havia? Então, vale a pena você fazer essa experiência também. A minha experiência, sugerindo esse problema para turmas de diversos níveis, é que boa parte dos alunos consegue resolver esse problema, encontra a resposta correta. Agora, nem sempre eles conseguem explicar por que a resposta correta é essa. Então, vamos ver. Então, as informações importantes é que tem 9 rapazes. Cada rapaz dançou com 4 moças e cada moça dançou com 3 rapazes. Então, um exemplo de uma possível solução intuitiva que apareceu para mim algumas vezes, pode ser esse, Você olha e diz, espera aí, se cada rapaz dançou com 4 moças e cada moça dançou com 3 rapazes, parece que há mais moças do que rapazes, porque cada rapaz está conseguindo dançar com uma quantidade maior de moças do que a quantidade de rapazes com os quais cada moça dança. E, intuitivamente, você pode pensar que tem uma relação de proporcionalidade aqui, e eu vi muitos alunos fazerem isso. Como a relação é 4 para 3, então o número de moças é 4/3 do número de rapazes, que dá 12. E
Eu vi alguns alunos fazerem isso e está correto, mas aí, ou a resposta está correta, né? Mas como a gente já sabe, inclusive com brilhantes aulas que estão gravadas para a posteridade do nosso mestre Elon Lages Lima aqui no PAPMEM, esse conceito de proporcionalidade a gente tem que usar com muito critério. Não basta supor que algo é proporcional, né? A gente precisa comprovar, né? E, na minha experiência, alguns alunos chegam nessa resposta 12, mas têm dificuldade de explicar. E essa é uma excelente oportunidade para nós, professores, né? Diante de um problema relativamente simples, discutir com os alunos o que significa ter certeza da resposta, o que significa justificar a resposta, certo? Então, aqui tem algumas alternativas. Por exemplo, nós podíamos dar um passo para trás aqui e pensar simplesmente na primeira frase. Cada rapaz dançou com 4 moças. E você sabe que tem 9 rapazes. Então, digamos, uma primeira ideia muito... não é tão simples, até eu diria simplória, uma ideia simplória aqui é dizer, tem 9 rapazes, cada um dançou com 4 moças, então 9 vezes 4 vai me dar o total de moças, certo? 9 vezes 4, 36 seria o total de moças. Inclusive, é um bom ponto de partida para começar a discutir soluções desse problema, se a gente está diante de uma turma que não sabe ainda o que fazer com esse problema. Você pode até sugerir, 9 rapazes, cada um dançou com 4 moças, então o número de moças é 9 vezes 4, tá certo? E aí você espera que algum aluno vai dizer, não está certo, né? Por quê? Porque isso estaria correto? Isso é legal, né? Isso estaria correto se cada moça tivesse dançado com um só rapaz, né? Mas aqui houve repetição de moças, né? Rapazes diferentes dançaram com a mesma moça. Então a mesma moça foi contada várias vezes aqui nessa expressão, né? Nesse 36. Nesse 36, cada moça está sendo contada várias vezes. E aí, claro, aparece a ideia natural que é quantas vezes cada moça foi contada nesse resultado de 36. Então, cada moça foi contada 3 vezes. Porque o enunciado está dizendo que cada moça dançou com 3 rapazes. Então, cada moça foi contada 3 vezes naquele resultado. Portanto, logo, 36 dividido por 3, que dá 12, é o número de moças. Ok, essa é uma forma correta de justificar essa resposta, né? Mas é sempre bom a gente pensar se não tem algo mais claro e principalmente se não tem algo que pode ser generalizado. Então, claro, tem muitas maneiras de encarar esse problema, mas uma maneira que eu gosto é interpretar esse 9 vezes 4. Porque, digamos, eu comecei com uma ideia simplória de que 9 vezes 4 é número de rapazes vezes com quantas moças cada rapaz dançou, isso vai dar um número de moças, né? Uma ideia incorreta e simplória inicial. E o que nós vimos isso aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque poderia, num primeiro momento, parecer que nós estamos contando o número de moças, mas não estamos, porque as moças se repetem. Então, uma ideia legal é pensar o que nós estamos contando realmente aqui. Esse 36, ele tem um significado no problema.
Qual é o significado desse 36? O que nós estamos realmente contando quando nós fazemos esse 9 vezes 4? Então, acho que cabe aqui. Vou colocar como observação, né? Esse 9 vezes 4 é o número de danças. Eu vou chamar assim para simplificar. Na verdade, o correto é dizer que esse é o número de pares que foram formados, pares de dança que foram formados ao longo da festa. Mas eu vou simplificar chamando de número de danças. Isso faz bastante sentido e, aliás, a gente consegue até uma representação boa para isso, que muitas vezes a gente chama de um grafo, né? Conjunto de homens, conjunto de mulheres. Eu nem vou colocar os 9 aqui. Então, conjunto de homens, conjunto de mulheres, o que a gente faz é o seguinte, se esse homem dançou com aquela mulher, nós ligamos com uma aresta para indicar que houve essa relação de que esse homem dançou com aquela mulher. E o que o enunciado está dizendo é que de cada homem aqui saem 4, né? Porém, de cada mulher saem 3. Certo? E, de fato, esse 9 vezes 4 é exatamente a contagem do número de arestas, certo? Ou número de danças, porque cada ligação dessa é uma dança que ocorreu. Então, esse 9 vezes 4 é o número de danças. Porém, esse mesmo número de danças pode ser contado de outro jeito, né? Claro, porque se cada mulher dançou com 3 rapazes, uma simétrica de calcular a mesma coisa, né, que é o número de danças, calculamos sob o ponto de vista dos homens, agora calculamos sob o ponto de vista das mulheres. Cada mulher fez 3 danças, então o número de danças tem que ser 3 vezes o total de mulheres, que é desconhecido aqui. Então, eu posso colocar a letra M aqui para representar o número de mulheres, que até então era desconhecido, mas então, igualando essas duas coisas, nós obtemos que, de fato, o número de mulheres é 12. Tá? Então, resumindo, a essência da solução desse problema, e é sempre bom, depois de resolver um problema, nós entendermos o que foi feito para resolver, a essência da solução desse problema é calcular algo de 2 maneiras diferentes. Calcular a mesma coisa de 2 maneiras diferentes. E esse era o conceito que eu queria comentar com vocês, que pode ser útil para problemas até bem difíceis. Então, vale a pena pensar em, cada vez que a gente faz uma conta ou calcula alguma coisa, vale a pena pensar, tem outro jeito de eu calcular essa mesma coisa? Porque isso, muitas vezes, pode nos dar igualdades que resolvem os problemas. Foi o que aconteceu aqui. Eu diria que essa ideia intuitiva inicial nesse problema, acho que é bem intuitivo, né? 9 rapazes, cada um dançou com 4 moças. 9 vezes 4, tá, 9 vezes, mas o que é isso? Isso não é um número de moças, né? O que é isso? Então, nesse caso aqui é o número de danças. E ao identificar que a gente está contando o número de danças, aí fica fácil contar de outra maneira também, e igualando essas duas, nós obtemos a resposta que queríamos para o problema. Certo? Então vamos ver mais alguns exemplos. Olha aí o próximo. Sou eu. Então olha esse aqui. Uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro. 12 são pentágonos regulares e outras 20 são hexágonos também regulares. Essa é a bola de futebol que eu acho que até hoje ainda é a mais comum de ser representada, né? Eu não tenho certeza, mas
pode ter sido a primeira vez que apareceu essa bola, pode ter sido na Copa de 1970, posso estar enganado com relação a isso, mas eu diria durante um bom tempo, na minha época de garoto, esse com certeza era o formato mais comum. Né? Hoje em dia a gente encontra outros formatos, inclusive o próprio o dodecaedro regular puro, que são 12 pentágonos só, é bem comum hoje em dia, né, para criar bolas de futebol. Mas esse aqui eu acho que até hoje é o mais representado. E isso é um icosaedro truncado. Eu não vou explicar isso aqui, mas para quem quiser pesquisar, estiver interessado nisso, é bem interessante. Isso é um icosaedro truncado. Então, uma bola de futebol é formada por 12 pentágonos regulares, 20 hexágonos regulares. Os lados dos pentágonos têm o mesmo tamanho dos lados dos hexágonos para poder fazer as costuras, certo? E a pergunta é simplesmente essa: quantas costuras tem uma bola de futebol? Traduzindo para a linguagem de poliedro, está perguntando quantas arestas tem esse poliedro, certo? Né? Cada costura une dois lados de duas dessas peças, como a gente já sabe. Né? Quantas são as costuras feitas na fabricação de uma bola de futebol? Né? Então aqui, de novo, a gente pode ter uma ideia muito parecida com a ideia das danças, que é, eu posso contar para cada face, né, ou para cada peça de couro, eu posso contar quantas costuras são feitas. Então, em cada pentágono são feitas 5 costuras. E em cada hexágono são feitas 6 costuras. Então, inicialmente, você poderia, se você for um pouco descuidado, você poderia achar que só fazendo 12 vezes 5 mais 20 vezes 6, você obteria o resultado final. Né? Só que aqui acontece algo muito parecido com o que aconteceu no problema das danças, né? Que é, ao contar desse jeito, cada costura apareceu mais de uma vez, né? As costuras foram repetidas, porque na prática, né, na bola, o que você tem é peças grudadas, né? Então, essa costura aqui foi contada quando eu considerei essa face, e a mesma costura foi contada quando eu considerei a outra face. Certo? Porém, nesse caso, é bem simples saber quantas vezes cada costura apareceu. Né? Por quê? Também está no enunciado, né? A informação é muito clara. Cada costura une exatamente 2 peças de couro. Certo? Então, aqui, cada costura foi contada 2 vezes. E aí nós concluímos que essa conta é, na verdade, o dobro do número de costuras, que eu vou usar a letra A de aresta, né, que é a linguagem mais tradicional aqui, que era o que nós queríamos contar. Certo? E isso vai dar, então, 60, né? Tá certo? É isso. Não, não é 60, é 90, é isso? 90. Que é a resposta, 90 costuras. Agora, digamos que aqui eu usei aquela estratégia de contar e depois contar as costuras face a face, contar as arestas face a face
e depois ver quantas vezes eu repeti cada aresta, né? Só que, dependendo do problema, isso pode não ser tão claro. Então, vale a pena, mais uma vez, nós entendermos melhor o que foi feito aqui. Um jeito de entender poderia ser esse, mas aqui eu vou sugerir algo um pouco diferente, que é o seguinte. Essa é uma modelagem que me parece muito útil em problemas mais difíceis, que é fazer uma tabela. Tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que essa contagem aqui intuitiva que foi feita, aí a gente entende o que a gente está calculando aqui. Nós estamos calculando para cada face quantas costuras ela tem, não é verdade? Então, a relação aqui, a dança, é entre costuras e faces, certo? No problema anterior era entre homens e mulheres, aqui a dança é entre costuras e faces, certo? Então, uma boa ideia, quando você entende que você está contando número de danças, ou número de relações, né? De conexões, você poderia chamar, entre faces e costuras, ou faces e arestas, vale a pena pensar, apesar de que para problemas mais simples você não vai realmente precisar chegar nesse nível de detalhe, mas é bom a gente fazer esse nível de detalhe antes de ver problemas mais complicados. Mas se você fizer uma tabela com faces e costuras, eu vou chamar logo de arestas, certo? O que você vai ter aqui? Você vai ter, digamos, para simplificar, digamos que você numera as faces, né? A face número 1 é um pentágono, a face número 2 é um hexágono, e aí tem a face número 3, a face número 4, a face número 5, e vai até a face número 32, são 32 faces, certo? E aqui, as arestas que a gente pode simplesmente numerar também, 1, 2, 3, numera as arestas, só que o número total nós não sabemos ainda, deixa A. Certo? Então, a tabela, eu diria que é o jeito mais formal, mais detalhado de representar relações. Nós podíamos ter feito isso com os homens e com as mulheres também, né? Podíamos ter feito uma tabela como essa. E qual é a ideia da tabela? É que quando eu percorro face a face, que foi o que eu fiz aqui nessa conta, quando eu percorro face a face, eu estou percorrendo as linhas dessa tabela. E a ideia é a seguinte: nós não estamos medindo relações aqui, então essa face tem 5 arestas. Essas 5 arestas são 5 daquelas que estão listadas como todas as arestas da figura, todas as costuras da figura. Então a gente pode fazer alguma marquinha. É usual colocar zeros e uns, mas eu vou só fazer uma marquinha aqui, querendo dizer, essa face tem a aresta número 1, tem a aresta número 3, tem outra aresta aqui que eu não numerei, e tem a última também, digamos. Não importa muito quais são as arestas, importa que nós sabemos que são 5, né? Já nessa outra linha aqui, você vai encontrar 6 marquinhas. Então, repara que eu não estou fazendo isso concretamente, estou fazendo de forma abstrata. Eu não estou completando a tabela inteira, mas não importa. Importa você entender o conceito. O conceito é que essa tabela existe. Dada uma bola de futebol, eu posso numerar as faces, posso numerar as costuras e posso fazer essa relação. Relacionar cada aresta com as faces onde ela está e cada face com as arestas que pertencem a essa face. Certo? Claro que isso na prática daria um trabalhão, mas eu não preciso fazer isso na prática, eu só preciso entender o conceito teórico. Porque aí essa relação vai ficar muito clara. Porque, repara, essa primeira conta significa contar o número de marquinhas, o número de danças, o número de relações entre arestas e faces, linha por linha. E nós sabemos que são 32 linhas,
12 dessas linhas tem 5 marquinhas e 20 dessas linhas tem 6 marquinhas, certo? Porém, a quantidade de marquinhas é a mesma se você contar por colunas, certo? E o que nós sabemos é que cada coluna só pode ter 2 marquinhas, certo? Porque cada aresta só pode participar de 2 faces. E daí a gente chega nessa relação. Mas, de novo, o que nós fizemos foi contar a mesma coisa, ou calcular a mesma coisa de 2 formas diferentes. Nesse caso, o que nós estamos calculando é um pouco mais abstrato, né? Mas ainda assim dá para entender. Nós estamos calculando relações entre arestas e faces. Relações quer dizer que aresta pertence a que face e vice-versa. Certo? Ótimo. Então, estamos prontos para ver mais um exemplo. Tá, volta, né? Um pouco na dúvida entre o 3 ou o 4. Vamos fazer o 3. Ó, um total de 15 estudantes participam de um treinamento olímpico de matemática. Todos os dias, 3 alunos ficam após a aula para tirar dúvidas com os professores. Bem típico, né? No final do ano, descobriu-se que cada par de estudantes já estiveram juntos após a aula exatamente uma vez. Quantas aulas houve? Então esse já é um problema mais difícil, né? Inclusive o próprio enunciado a gente tem que tomar cuidado para ter certeza que nós entendemos bem. Então deixa eu fazer um resumo aqui. 15 estudantes. Três ficam após a aula por dia, né? Só que cada par ficou junto depois da aula uma vez, exatamente uma vez. Isso é importante, né? Cada par ficou junto depois da aula exatamente uma vez. E a pergunta é: quantas aulas houve? Tá? Muito bem. Então aqui, o importante, na minha opinião, é você entender que você tem 2 informações que aparentemente são diferentes, mas que estão conectadas. Você sabe quantos alunos ficaram depois de cada aula? E deixa eu ver como é que eu coloco isso para você. Isso. Porque, por exemplo, vamos voltar para o problema número 1, que é a nossa referência de problema simples, né? A gente sabia quantas mulheres dançavam com cada homem e quantos homens dançavam com cada mulher. Aqui tem é parecido, mas tem uma pequena diferença, né? Tem uma variação, que é: nós sabemos em cada aula, ou depois de cada aula, quantos estudantes ficaram. Mas nós não sabemos cada estudante ficou em quantas aulas, que seria a informação simétrica que nos permitiria fazer algo parecido com o que nós fizemos nos outros problemas. Ficou claro? Então, depois de cada aula, sabemos quantos estudantes ficaram. Mas cada estudante, nós não sabemos em quantas aulas eles ficaram, né? Porém, nós sabemos isso para cada par de estudantes. Então, agora a dúvida é, se a gente transforma o problema de estudantes para pares de estudantes ou de pares de estudantes para estudantes, certo? Claro, você pode tentar as 2 coisas, mas aqui a minha preferência vai ser contar relações entre pares. Eu vou preferir me concentrar, em vez de me concentrar individualmente em cada estudante,
eu vou preferir me concentrar em pares de estudantes que ficaram juntos após a aula. Tá? Por quê? Então, relações entre pares de estudantes e aulas. Enfim, aqui o que eu estou fazendo mesmo é pares de estudantes e aulas depois das quais esses estudantes ficaram, tá? Mas eu estou simplificando. Muito bem. De novo, a gente não vai precisar fazer essa tabela em todo o problema, mas é legal saber que a tabela existe, ter conceitualmente a tabela na cabeça, certo? Então, conceitualmente, nós poderíamos fazer assim, dias de aula, e aqui, em vez de estudantes, essa é que é a ideia criativa nesse problema, nós vamos colocar pares de estudantes. Tá? E aí vamos lá, primeiro dia de aula, segundo dia de aula, terceiro dia de aula. Quantos dias de aula? D de dias. Não sei. Né? Agora, pares de estudantes. Vamos lá. Pares de estudantes. São 15 estudantes. Nós poderíamos numerar os estudantes de 1 a 15 e colocar todos os pares aqui. Par 1, 2, par 1, 3, etc. Eu vou preferir fazer isso de maneira mais abstrata mesmo. Existe, eu vou até chamar de P1, é o par de estudantes, é o par número 1 de estudantes, o par número 2 de estudantes, par número 3. Não preciso identificar exatamente quais são aqui. Mas o que é importante saber? É importante saber quantos pares de estudantes existem no total. Certo? Então, qual é o total de pares de estudantes? Você pode fazer direto combinação de 15, 2 a 2, se você lembra o que é isso, né? Ou 15 escolhe 2. Você pode usar o princípio multiplicativo também, porque são 15 estudantes. Cada um desses 15 participa de 14 pares. Ó, de novo tem uma espécie de contagem dupla aqui, parecida com o que a gente fez, né? Porque fazendo 15 vezes 14, cada par de estudantes apareceu 2 vezes. Isso, aliás, é o mesmo raciocínio do problema das danças, do problema 1. Né? E aí divide por 2, né? Porque cada par foi contado 2 vezes. Então isso dá 15 vezes 7, 105, né? Então existem 105 pares de estudantes. E tem uma informação, por isso que eu preferi fazer a relação entre dias e pares de estudantes, porque tem uma informação que é muito simples de entender na tabela, que é cada um desses pares de estudantes ficou depois da aula exatamente uma vez, certo? O que quer dizer o seguinte, se nós fizermos uma marquinha, então qual é a ideia? O par número 1, digamos que o par número 1 ficou depois da aula número 1. Aí eu faço uma marquinha aqui, certo? O que o enunciado está nos dizendo? Que se tem essa marquinha aqui no dia 1, não pode ter mais nenhuma marquinha nessa linha. Porque esse par de estudantes só ficou junto depois da aula uma vez. E ficou exatamente uma vez. Então tem uma marquinha nessa linha, aí tem outra marquinha nessa linha, certo? Tem outra marquinha naquela linha ali, e etc. Claro que agora, qual é a pergunta que falta responder para resolver o problema? Quantas marquinhas tem em cada coluna, né? E aí a gente consegue finalizar o problema. Mas isso é muito simples, certo? Porque como nós sabemos que depois de cada aula, deixa eu fazer um desenho aqui no espaço que eu tenho. Ó, tem 3 estudantes,
essas bolinhas são os 3 estudantes que ficaram depois de uma aula, certo? Como 3 estudantes ficaram depois de cada aula, quantos pares de estudantes ficaram depois dessa aula? É um triângulozinho, são 3 pares. Pode fazer combinação de 3, 2 a 2, mas nem precisa, né? 3 estudantes formam 3 pares de estudantes. O que quer dizer que naquela tabela, cada coluna tem exatamente 3 marquinhas, certo? Vou colocar de maneira abstrata aqui. Cada linha só pode ter uma marquinha. Cada coluna tem que ter 3 marquinhas, certo? E pronto, né? Isso termina de resolver o problema, porque agora nós sabemos que contando por linhas é só 1, certo? Então, contando por linhas são 105 linhas, então tem 105 marquinhas, uma para cada linha. Contando por colunas, fica 3 vezes o número de dias, certo? Então, 3 vezes o número de dias é igual a 105, portanto, o número de dias é 35. Foram 35 dias de aula, certo? Então, reparem que a ideia é a mesma, é calcular alguma coisa de 2 maneiras diferentes. E quando essa coisa que nós estamos calculando representa uma relação, vale a pena pensar na tabela. Nem sempre você precisa fazer a tabela, mas pensar na tabela, na minha opinião, ajuda a você entender o que você está contando e ajuda também a justificar por que essa conta que você está fazendo está funcionando. É verdade que esse problema em particular, se você teve a ideia de contar pares, você pode até fazer de uma maneira mais simples, né? Porque você diz, cada par apareceu uma vez, na conta toda são 105 pares, só que por dia são 3 pares que aparecem, então é 105 dividido por 3, é até bem intuitivo. Mas eu gosto também de mostrar as técnicas com problemas mais simples, porque aí fica mais, na minha opinião, fica mais claro, né, o que a gente está fazendo. Bom, esse é o problema 3, vamos... o problema 4 é legal, eu vou deixar um tempinho aqui na tela só para você pensar em fazer. Ele é um pouco diferente de contagem, né? Tem a ver com somas e tal, mas eu vou pular esse dado nosso tempo e você pode se divertir com ele à parte. Mas a ideia é contar ou calcular alguma coisa de 2 maneiras diferentes também aqui, tá? Então, esse problema 4 que estava na tela, você pode pensar por conta própria. Eu vou avançar para outro problema, problema 5, que é calcule as somas a seguir. Tem 3 somas aí. A primeira é uma soma muito clássica, né, que é, então, problema 5, soma número 1, é a soma dos binomiais. N escolhe 0, N escolhe 1, N escolhe 2, etc., até N escolhe N. Certo? Então, você pode resolver esse problema via binômio de Newton, por exemplo, mas essa ideia que nós estamos vendo aqui de... Na verdade, nós vimos com alguns problemas de contagem, por isso essa técnica é muitas vezes chamada de contagem dupla. Inclusive, se você fizer uma busca por contagem dupla, você vai achar algumas boas aulas, por exemplo, do Pote, sobre esse tema. Mas eu diria que a técnica é um pouco mais geral do que apenas contagem dupla. Na verdade, a ideia aqui é uma espécie de cálculo duplo. Você calcula alguma coisa de 2 maneiras diferentes. Então, isso é bem típico, né? Quando você chega em somas envolvendo binomiais, que é algo que vai acontecer muitas vezes com você quando você estiver resolvendo um problema de combinatório, um problema de contagem, separando em casos, muitas vezes você vai se deparar com somas envolvendo binomiais, e aí vale a pena tentar interpretar essa soma como a solução de um certo problema. Claro, se você está tentando resolver um problema e chegou nessa soma,
é esse problema que você está tentando resolver, mas pode ser outro também. Você pode mudar o ponto de vista. E isso, às vezes, gera soluções muito bonitas e muito criativas. Então, por exemplo, se você está diante dessa soma, você pode interpretar cada parcela dessa soma com, na verdade, o significado mais comum, que é, o que é n escolhe zero? Número de subconjuntos com 0 elementos, que você pode formar a partir de um conjunto com n elementos. Em geral, n escolhe k é o número de subconjuntos com k elementos que você pode formar a partir de um conjunto com n elementos. E aí esta soma pode ser interpretada da seguinte maneira. Eu tenho um conjunto com n elementos e eu quero saber o total de subconjuntos que ele tem com 0 elementos, e também com 1 elemento, e também com 2 elementos, e também com 3 elementos, e também com k elementos, e também com n elementos. O que é isso? São todos os subconjuntos, certo? Então isso aqui é igual a quantidade de subconjuntos de qualquer conjunto com n elementos. Eu vou colocar aqui o conjunto de 1 a n, certo? Só que a quantidade de subconjuntos desse conjunto pode ser calculada de outro jeito, certo? Outro jeito mais simples, mais rápido, que é, como é que eu formo um subconjunto de um conjunto com n elementos? Eu posso tomar uma série de decisões e usar o princípio multiplicativo, certo? Qual é a série de decisões? Eu olho para o elemento, né, para o número 1 aqui, que é, digamos, o primeiro elemento desse conjunto, e eu decido se o 1 participa ou não do meu subconjunto. Aliás, aqui você também pode formar uma tabela, tá? Eu não vou desenhar a tabela, mas a tabela aqui também vale, certo? Porque é uma relação entre cada elemento e pertencer ou não ao subconjunto, tá? Então, cada elemento pertence ou não ao subconjunto, certo? Então, tem duas opções para o número 1, duas opções para o número 2, etc. Tem duas opções para cada um dos n elementos, então isso é 2 elevado a n. E isso nos permite calcular imediatamente o valor daquela soma, de um jeito muito rápido, né? Nós também podemos usar o binômio de Newton, não vou fazer aqui, mas vale a pena citar para você olhar, né, e tentar ou pesquisar. E além da interpretação combinatória e o binômio de Newton, tá, você pode usar a indução também, claro. A indução poderia ser um bom jeito de resolver esse problema. Aliás, indução é um jeito bem bom também aqui. Tá ótimo. Mas, bom, não sei você, eu acho essa interpretação combinatória o jeito mais simples de resolver esse problema, tá? Calcular essa soma número 1. Vamos ver a soma número 2? Eu vou fazer aqui do lado. Então, a soma número 2 é essa daqui, ó. Bom, é útil conhecer a notação de somatório. Então, em vez de n escolhe k, nós estamos multiplicando agora por k, certo? K vezes n escolhe k, então essa é uma soma mais complicada. E ela significa 0 vezes n escolhe 0, 1 vezes n escolhe 1, 2 vezes n escolhe 2, até n vezes n escolhe n. Bom, eu acho que eu não vou resistir. Essa soma não é difícil de calcular. Eu vou fazer um rascunho aqui embaixo. O Anderson está me perseguindo aqui, obrigado, Anderson. Eu vou fazer um rascunho aqui, porque não é a minha intenção na aula de hoje, mas vale a pena mostrar para vocês. Essa parcela k, n,
N escolhe K, KN escolhe K, nós podemos fazer uma manipulação algébrica com ela que ajuda a resolver o problema, tá? Você pode fazer, não é nem a minha preferência não, mas eu vou fazer do jeito mais tradicional aqui, N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. E aí esse K fatorial você pode simplificar com esse K aqui e fica N fatorial dividido por K menos 1 fatorial, N menos K fatorial. Aí isso aqui você pode manipular assim, isso é N vezes N menos 1 dividido por K menos 1 fatorial, N menos K fatorial. E aí você observa que essa expressão aqui é N menos 1 escolhe K menos 1. Tá, mas qual é a vantagem disso? É que esse N é uma constante, tá? Então, em todas as parcelas, você vai colocar N em evidência e a parcela que era N escolhe K, que era K, N escolhe K, se transforma em N em evidência, N menos 1 escolhe K menos 1. Então, o que você vai somar são essas parcelas N menos 1 escolhe K menos 1, e essa soma é uma soma análoga à anterior. Essa soma aqui dá 2 elevado a N menos 1. Tá? Então, o resultado... Agora eu vou colocar só aqui embaixo o resultado. Então, o resultado é, a gente coloca um N em evidência e a soma que sobra dá 2 elevado a N menos 1. Certo? Então, é possível chegar nesse resultado de forma puramente algébrica. Tá? Mas, eu acho mais bonito, mais elegante, mais direto usar uma interpretação combinatória. E agora a gente vê um exemplo da criatividade, né, que você pode trazer para as suas aulas e para o seu estudo de matemática. E esse tema é muito adequado para isso. Que é, bom, essa soma aqui, eu poderia pensar num problema de contagem que tivesse esse resultado? E a gente olha, peraí, é K vezes N escolhe K. O que significa isso? Bom, eu tenho podemos pensar, eu gosto de pensar assim, pensa num conjunto com N pessoas. O que você está fazendo com essa conta? Você está escolhendo K das N pessoas. E depois você está multiplicando por K. Mas esse K pode ser outra escolha, escolha de uma das K pessoas que você escolheu. Por exemplo, então, você tem um conjunto com 10 pessoas. Dessas 10, você escolhe 7. E aí agora você... Multiplicar por 7 significa o seguinte, significa, por exemplo, fazer que uma dessas 7 tenha algum papel especial. Por exemplo, então a gente pode pensar assim, queremos formar um comitê com K pessoas com um chefe entre essas pessoas, certo? Então como é que a gente faz isso? Das N pessoas, nós escolhemos as K que vão participar do comitê, e uma vez escolhidas as K pessoas do comitê, uma delas será a chefe. E aí, nós temos K opções para a chefe. Certo? Então, isso aqui é igual a número de comitês com K pessoas e um chefe. De um total de N pessoas, tá? Acho que vale a pena comentar que isso tá funcionando até para o zero, né? Às vezes o zero dá uns problemas, né? É bom a gente conferir. Isso funciona para o zero, porque um comitê com 0 pessoas não pode ter um chefe. Então tem 0 comitês com uma pessoa,
0 comitês com 0 pessoas que tenham um chefe. Não pode ter, mas esse 0 que está multiplicando resolve isso. Então está certinho. Tá? E qual é outro jeito de calcular número de comitês com... Tá errado isso, né? Peraí, desculpa. Não, tá errado, mas tá... Não tá exatamente errado. Tá errado porque não é o igual. É igual a soma, né? Então, na verdade, número de comitês... Repara, esse K está variando, não é isso? Então, eu não preciso especificar aqui. É número de comitês com qualquer número de pessoas. Eu acho que a gente pode escrever só isso aqui, né? É o número de comitês com um chefe. Claro. Porque nós estamos somando para todo K, né? Então, o que nós estamos contando aqui são quantos comitês a gente pode formar a partir de N pessoas, sendo que esse comitê tem que ter um chefe, certo? Beleza. Esse problema é muito mais fácil de resolver do que fazer aquela soma. Porque o que nós podemos fazer se nós queremos ter um comitê que com certeza precisa ter um chefe? Ora, escolhemos o chefe, N opções para escolher o chefe, certo? E depois que nós escolhemos o chefe, basta juntar a esse chefe qualquer subconjunto das outras pessoas. Sobraram quantas pessoas? N menos 1. Quantos subconjuntos com N menos 1 pessoas existem? 2 elevado a N menos 1. Olha a surpresa, deu o mesmo resultado que nós tínhamos descoberto algebricamente, né? Que bom, a matemática funciona. Mas assim é mais simples, né? Depois que você identifica que você está contando quantos comitês existem que tem um chefe, aí é simples chegar nessa resposta, certo? Escolho o chefe, depois escolho quem vai acompanhar o chefe, certo? Quem vai acompanhar o chefe é qualquer subconjunto das outras N menos 1 pessoas, podendo ser vazio, né? Porque pode ter um comitê de uma pessoa só, aí ela é a chefe, tá? Então, funcionou, certo? Ótimo. A soma número 3... Essa é uma soma fascinante, dava para fazer... Eu acho que dava para fazer uma aula inteira do Papman só sobre esse tipo de soma. Não é a ideia hoje, tá? Mas essa é uma soma muito legal. Eu já tive a oportunidade de sugerir essa soma em várias turmas, de vários níveis, desde ensino fundamental até pessoal de nível superior, né? E professores também. E para quem nunca viu, eu diria isso, para quem nunca viu, esse problema é um desafio para matemático, para estudantes de matemática, professores de qualquer nível. E então, inclusive, como tem a vantagem de você estar assistindo um vídeo, eu acho altamente recomendável você dar pause aqui e tentar fazer antes de ver. Porque eu vou dar uma acelerada porque o nosso tempo é curto, né? Então é isso. Mas se você pode fazer esse trabalho de pensar antes de ver o que está acontecendo aqui. Certo? Então a dificuldade... Eu diria que a principal dificuldade desse problema é dar uma boa interpretação para esse N escolhe 0 vezes N escolhe 0, N escolhe 1 vezes N escolhe 1, etc. N escolhe 1, etc. Porque tá com cara de que você tem 2 conjuntos com N elementos cada um, e você escolhe 0 de um, 0 do outro. 1 de um, 1 do outro. 2 de um, 2 do outro. Só que fazendo isso é difícil pensar num jeito mais simples, né, de juntar tudo.
E, enfim, quando eu faço esse problema com mais tempo, com as minhas turmas, etc., eu vou, aos poucos, dando ideias, né, orientando a turma. Eu vou aqui, como eu falei, encurtar o processo, certo? Então, enfim, depois de tentar várias coisas que não dão certo, pode vir à sua mente a seguinte ideia. Bom, isso é n escolhe k vezes n escolhe k, certo? Acontece que n escolhe k é a mesma coisa que n escolhe n menos k. E isso agora tem muito mais chance de nos dar uma interpretação combinatória. Olha isso. Algebricamente é a mesma coisa, claro, porque se você escolhe k pessoas, automaticamente você escolhe n menos k pessoas, as pessoas que ficaram de fora, certo? E isso aqui tem uma chance muito maior de ter uma interpretação combinatória. Por quê? Porque se de um lado você escolhe k e de outro lado você escolhe n menos k, olha a vantagem de fazer isso. Como k é variável, você elimina o k, que é variável. Por quê? Porque se você escolheu k aqui e n menos k aqui, no total você escolheu n, certo? Ótimo. Então a ideia aqui é a seguinte. É escolher n pessoas, por exemplo, tá? De um conjunto com n mulheres e n homens. Que tal? Então, repara, se você tem que escolher um conjunto de n pessoas, escolher n pessoas de um conjunto que tem n mulheres e n homens, você tem algumas opções. Você pode ter 0 mulheres e n homens, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, se eu escolher 0 mulheres, eu tenho que escolher n homens. Se eu escolher uma mulher, eu tenho que escolher... eu vou só apagar, né? n menos 1 homens, para formar as n pessoas. Se eu escolher 2 mulheres, aí eu escolho n menos 2 homens. E assim por diante, até escolhendo n mulheres, eu escolho 0 homens. E essas são todas as possibilidades de se escolher n pessoas daquele conjunto, certo? Perfeito. Acontece que esse problema, escolher n pessoas de um conjunto com n mulheres e n homens, sem qualquer restrição, a resposta é muito simples. São 2n pessoas, das quais você vai escolher n, né? Então essa aqui é a resposta desse somatório. É 2n, escolhe n, né? Claro, vou deixar algumas tarefas para vocês, porque eu quero mostrar mais um problema para terminar. Vale a pena você testar alguns exemplos para você ter certeza de que isso funciona. Tá? E esse problema não é tão fácil de fazer com outras técnicas. Tá? Você pode usar o binômio de Newton aqui, mas para fazer o binômio de Newton você também precisa ter essa ideia de transformar n escolhe k em n escolhe n menos k, para você realmente conseguir encaixar o binômio de Newton aqui. Tá? Então esse é um problema de fato bastante difícil para quem nunca viu algo parecido, com essa vantagem de ter uma solução super elegante, né? Que é o quê? Que é interpretar aquela soma como um cálculo, e esse cálculo você pode fazer de outra maneira. Então, eu diria que isso é mais do que uma contagem dupla, que é o nome usualmente usado, como eu falei. Isso é um cálculo duplo, né? Você vai calcular alguma coisa de duas maneiras diferentes. E isso é algo que é difícil você ter esse tipo de ideia se você não viu antes, né? Então vale a pena ter isso na cabeça, né? Às vezes quando você não está conseguindo resolver um problema, talvez você tenha que mudar o seu ponto de vista.
E mudar o ponto de vista significa, às vezes, dizer, peraí, eu estou fazendo essa conta desse jeito, mas tem algum outro jeito de fazer a mesma conta? É isso que nós estamos fazendo aqui em todos esses problemas. E vamos fazer mais um. Esse problema é muito querido. Vamos ler aí, eu comento. Ó, em um torneio de xadrez, cada participante joga com cada um dos outros exatamente uma vez. Uma vitória vale 1 ponto, um empate vale meio ponto e uma derrota vale 0 pontos. Cada jogador ganhou a mesma quantidade de pontos contra homens e contra mulheres. Prove que a quantidade de participantes é um quadrado perfeito. Bom, eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse problema, a pergunta, né, já me deixou um pouco desorientado, eu diria, porque eu não esperava, assim, eu não esperava que fossem me pedir isso, né? Está falando de um torneio e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí de repente a pergunta é sobre um quadrado perfeito. E é um daqueles problemas que te dá a sensação de que faltam dados, né? Por isso ele é muito bom, porque você não tem quase informação alguma, né? Mas é aquela história, né? Você não tem quase informação alguma. Agora precisa de um pouco de fé, né? Fé principalmente em quem elaborou o problema, que deve ter um jeito. Esse problema foi elaborado, deve ter um jeito. Mas eu gosto desse mistério, dessa pergunta inesperada, né? Eu acho um bom treinamento, especialmente para os nossos alunos, a se adaptarem a essas situações que eles vão encontrar na matemática e na vida, né? De serem surpreendidos por algo, uma pergunta como essa, né? Veio do nada essa pergunta, de onde veio? Como assim? Não tenho a menor ideia, não sei nem como começar. Então é bom a gente se acostumar com essa sensação e saber o que fazer nesse tipo de caso. Então aqui, né, muitas coisas podem ser feitas aqui, algo que eu recomendo, não vou fazer aqui, mas eu recomendo, testa alguns valores iniciais, tenta fazer um torneio aí com 2 mulheres e 1 homem, um outro torneio com 2 mulheres e 2 homens, e tenta ver se isso é possível, né? Vai fazendo exemplos, e os exemplos vão ajudando a chegar nas conclusões, tá? Mas aqui, já adiantando um pouco o que seria um processo normal de pensar nesse problema, né? Eu acho que faz muito sentido usar 2 incógnitas, 2 variáveis, para representar os dados desse problema. H para o número de homens, por exemplo, e M para o número de mulheres. E a partir daí, interpretar os dados do enunciado, tentar achar relações entre essas 2 variáveis que possam nos ajudar a resolver o problema, certo? E aí tem uma primeira observação essencial, simples, mas essencial para esse problema, né? E os torneios de xadrez usam mesmo essa pontuação, né? 1 ponto para a vitória, meio ponto para o empate. Muito antigamente, mas ainda cheguei a ver essa época, os torneios de futebol, por exemplo, davam 2 pontos por vitória e 1 ponto por empate, que é análogo a isso, né? A 1 ponto por vitória e meio ponto por empate. Agora os torneios de futebol dão 3 pontos para a vitória e 1 ponto para o empate, aí dão origem a outro tipo de problemas de matemática que também são muito interessantes. Porque já não vale isso que eu vou falar agora, nessa primeira observação. Mas no caso do torneio de xadrez vale, nesse jeito antigo do futebol também valia, que é a quantidade de pontos que é distribuída numa mesma partida é sempre a mesma. No caso do xadrez, distribui-se 1 ponto por partida. Repare que o futebol não é assim, né? A partida em que um dos times venceu,
3 pontos são distribuídos. Já nos empates, apenas 2 pontos são distribuídos. Então, o total de pontos de todos os times depende do número de vitórias e empates. No xadrez, o total de pontos de todos os jogadores é sempre igual ao total de jogos, certo? Então, como cada jogo, cada partida, né, distribui 1 ponto no total, porque ou é 1 mais 0 ou é meio mais meio, que dá sempre 1, né? O número, ou a, deixa eu colocar assim, o total de pontos dos jogadores é igual ao número de partidas. Então, se o torneio teve 50 partidas de xadrez, se você somar as pontuações de todos os jogadores, vai dar 50. A soma dos pontos de todos os jogadores é 50, porque cada jogo distribui, no total, 1 ponto entre os participantes daquele jogo. Certo? Ótimo. Então, com essa observação essencial, nós já conseguimos fazer algumas contas, né? Por exemplo, nós temos essa informação de que cada participante, né? Deixa eu ler de novo como é que está ali. Cada jogador ganhou a mesma quantidade de pontos contra homens e contra mulheres. Tá? Então tá. Então cada participante, seja ele homem ou mulher, se nós somarmos os pontos que ele conquistou jogando contra homens, nós vamos achar o mesmo resultado se somarmos os pontos que ele conquistou jogando contra mulheres, para qualquer participante. Certo? Agora, é útil saber se esse participante que nós estamos olhando é homem ou é mulher. Tá? Por quê? Porque... E é isso. Esse é um problema que é difícil você estudar individualmente os jogadores, né? Você precisa juntar, né? Porque o invariante que você tem é isso. Dada uma quantidade de jogos, você tem o total de pontos distribuídos é igual ao total de jogos, certo? Então, faz sentido pensar o seguinte: quantos foram os jogos entre os homens? Então, jogos entre os homens, houve quantos? Bom, já fizemos essa conta outras vezes. É simplesmente H escolhe 2, né? Que é H menos 1 sobre 2, certo? Isso quer dizer o seguinte, que se nós somarmos todos os pontos que os homens fizeram contra homens, o resultado é esse, certo? Acontece que os pontos que eles fizeram contra homens é igual aos pontos que eles fizeram contra mulheres. E é isso que vai nos permitir usar essa informação. Então, jogos entre os homens são H escolhe 2, né? E esse aqui, jogos entre homens e mulheres. Então, quantos foram os jogos, né, que aconteceram entre um homem e uma mulher? Esse problema é interessante. Eu já vi algumas pessoas se confundirem aqui. A resposta é mais simples do que aquela, né? É simplesmente H vezes M, né? Porque cada homem jogou com M mulheres e não tem repetição aí, certo? Tá? Porque se você somar com quantas mulheres cada homem jogou, você tem todas as partidas que envolvem homens e mulheres. Inclusive, nós fizemos essa conta no primeiro problema de hoje, a mesma conta, se você lembrar. Tá? Ok. E, claro, jogos
entre mulheres foram M escolhe 2, que é M menos 1 sobre 2. E claro, para concluir, já que eu fiz desse jeito, já que eu primeiro classifiquei os jogos, o total de jogos é H mais M escolhe 2, né? O total de participantes escolhe 2, que é H mais M vezes H mais M menos 1 sobre 2. E toda essa informação que eu listei até aqui, ela ainda não leva em conta o que esse torneio tem de diferente. O que esse torneio tem de diferente é que, para cada participante, o total de pontos conquistados contra homens tem que ser igual ao total de pontos conquistados contra mulheres. Como usar isso é o mais legal. E eu lembro de tentar resolver esse problema. As primeiras vezes que eu vi esse problema, eu lembro de ter chegado algumas vezes em 0 igual a 0. Por exemplo, se você somar essas três coisas, você vai achar exatamente isso daqui, né? Se você somar essas três e igualar isso aqui, você vai achar 0 igual a 0 como esperado, tá? Porque isso acontece em qualquer torneio. O importante aqui é como nós vamos utilizar a informação nova que nós temos. E tem várias maneiras, vou mostrar para vocês a minha preferida, ver se você concorda. Tá? Então, que tal nós fazermos assim? Então, eu estava pensando como organizar melhor isso aqui. Eu acho que uma boa ideia é a seguinte. Então, pontuações totais. Totais quer dizer que eu vou somar as pontuações de cada tipo, tá? E tem 4 tipos de pontuações, tá? Tem as pontuações obtidas dos homens jogando contra homens. Eu vou colocar uma flechinha, isso aqui que estava faltando. Uma flechinha para ficar bem claro. Homens conseguiram contra homens, mas... eu vou somar logo. Pontuação que os homens conseguiram contra mulheres, certo? Pontuação que as mulheres conseguiram contra os homens e pontuações que as mulheres conseguiram jogando contra mulheres, tá? Agora, o que nós sabemos? Isso é importante. Nós sabemos que o total de pontuações, né, que os homens conseguiram contra homens é igual ao total de pontuações que os homens conseguiram contra mulheres, porque cada homem conseguiu o mesmo número de pontos contra homens do que contra mulheres. Então, isso aqui é o total de pontos que os homens conquistaram no torneio. E isso é o dobro do que eles conquistaram contra homens, que também é o dobro do que eles conquistaram contra mulheres. Certo? E aqui é a mesma coisa. O total de pontos que as mulheres conquistaram contra os homens é igual ao total de pontos que as mulheres conquistaram contra as mulheres. Certo? E essa soma toda dá o total de pontos do torneio inteiro. Certo? Beleza. Só que então, olha só, como esse é igual a esse e esse igual a esse, aí é uma questão de escolha, tá? Eu tenho certeza que a primeira vez que eu fiz esse problema, eu fiz diferente. Que talvez seja mais intuitivo. Eu dei prioridade a homens contra homens e mulheres contra mulheres. Mas aí, eu acho que a conta fica ainda mais bonitinha se a gente fizer o seguinte. Aproveitando que isso é igual a isso, igual a isso, essa soma então é igual a 2 vezes esse daqui, mais 2 vezes esse daqui. Ou seja, 2 vezes pontuações que homens conseguiram contra mulheres, mais pontuações que mulheres conseguiram contra homens. Fez sentido? Porque esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tá, mas isso
pontuações que os homens conseguiram contra mulheres, mais pontuações que as mulheres conseguiram contra os homens, é o total de partidas entre homens e mulheres, certo? Que nós já sabemos que é H vezes M. Então isso aqui é 2 vezes H vezes M. Certo? Só que isso é a soma de todas as pontuações. Ok? Logo, isso é igual ao total. E o total é H mais M vezes H mais M menos 1 dividido por 2. Faz essa conta agora, olha que legal. Fica 4 vezes H vezes M igual a... Essa conta aqui eu prefiro fazer assim, H mais M ao quadrado menos... H mais M vezes H mais M ao quadrado. Menos H mais M, isso, menos H mais M. Certo? E aí, olha que legal. Fica... Teria sido melhor do outro lado, mas tudo bem. Vai ficar 4HM igual a H ao quadrado mais 2HM mais M ao quadrado menos H menos M, certo? Aí eu vou rearrumar aqui, mudar o sinal para ficar mais bonitinho. Rearrumando vai ficar H mais M, isso é legal porque H mais M é o total de participantes, né? H mais M, que é o total de participantes, dá quanto? Dá H ao quadrado menos 2HM mais M ao quadrado. Sério? Sério. Que incrível, né? Realmente esse quadrado perfeito veio do nada mesmo, e veio. Que alegria, né, quando a gente chega aqui. Isso é H menos M ao quadrado, que é um quadrado perfeito, que era o que nós queríamos. Né? Então não dá para saber quantos homens são, não dá para saber quantas mulheres são, etc. Mas dá para saber que, olha que curioso, o total de participantes é o quadrado da diferença entre homens e mulheres. Né? É difícil ter um torneio assim, né? Tem que ser bem específico. O total de participantes é o quadrado da diferença entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Tá? Eu não contei exatamente o tempo, mas eu acho que já deve estar estourado, né? Então, e é o que sempre acontece aqui no Papman, gente, dá vontade de ficar aqui muito mais tempo com vocês. Claro que é bom quando vocês estão aqui no auditório do IMPA também, né? Mas eu, nesse formato, eu sempre imagino que vocês estão aqui, que eu estou interagindo com vocês. Eu espero que estes pequenos exemplos, né, essas considerações tenham sido úteis para vocês, sejam úteis para vocês, não só para vocês desenvolverem continuarem desenvolvendo esse gosto pela matemática, mas também para ajudarem os seus alunos a desenvolverem esse gosto pela matemática. E essa é uma ideia muito comum em problemas de Olimpíadas de todos os níveis, né? Tem problemas muito simples, eu coloquei aí, não resolvi, mas coloquei para vocês um quadrado mágico. Tem muitos problemas desses de quadrado mágico que o que você faz é isso, é calcular a mesma coisa de 2 formas diferentes. Então, essa é uma ideia de hoje que você pode usar em muitos problemas e vale a pena mostrar para os seus alunos, para ajudá-los a se encantarem também com a matemática. A gente tem que ajudar os nossos alunos a verem como a matemática é bonita, como nós vemos que ela é. Né? E que é a verdade, a matemática é muito bonita mesmo. E eu espero que esses exemplos ajudem. Sempre muito bom estar com vocês. Um grande abraço, até a próxima.